Pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de matemática. Agora é a vez do módulo 25 da frente 2. O assunto é função polinomial do primeiro grau, assunto normal na nossa sequência algébrica do estudo da álgebra aí. Na nossa frente 2, a aula passada a gente falou sobre função polinomial do primeiro grau. Agora, naturalmente, vamos falar de função polinomial do segundo grau, né? Obviamente, pelo próprio nome, a diferença entre as duas funções é o grau da função, né? Funções polinomiais são conhecidas pelo seu grau, que é indicado pelo maior expoente da variável do domínio. No nosso caso, normalmente a variável do domínio é o x. Na função do primeiro grau, o x vai estar no máximo elevado a 1. Na função do segundo grau, o x vai estar no máximo elevado a 2, igual esse formato que está aí. Então, por definição, toda função do polinomial do segundo grau vai ter o formato f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a condição de existência voltada para esse valor que está aqui multiplicando o x ao quadrado, que ele nunca pode ser zero, ou seja, com a diferente de zero. A, b e c são os chamados coeficientes ou termos constantes da função. F de x ou y, né, já é um costume nosso trocar f de x por y, e o x são as variáveis, ou seja, para cada x você tem um y, e os dois juntos formam o que vocês estão vendo representado aí, que é o par ordenado, ou seja, toda lei de definição, lei de formação de um gráfico, traz a possibilidade de você, com um x, achar um y, com vários x, achar vários y's, formar vários pontos e esses pontos gerarem um gráfico. E vocês devem estar lembrados também de que função polinomial do segundo grau, vocês tiveram uma introdução lá no nono ano, e a gente já falou isso um pouco também nas aulas de movimento uniformemente variado, no qual o gráfico da posição versus tempo é uma função do segundo grau, portanto, é uma parábola. Vamos guardar esse nome, né, se ainda não guardou. Além de toda a função do segundo grau ter esse formato de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, os coeficientes, as variáveis, formando pares ordenados, você localiza esses pares ordenados no gráfico e o gráfico vai te dar uma parábola. Vamos guardar a informação sobre esse padrão aí. Por falar em informação, vale lembrar também que ax ao quadrado mais bx mais c também é o formato da equação do segundo grau, porém, isso aqui, ó, esse formato de f de x ou y igual a essa expressão trinomial do segundo grau, não indica necessariamente uma equação. Isso aqui, a partir do momento que for igualado a zero, por exemplo, aí sim, ele perde esse f de x aqui, aí aparece igualado a zero, aí sim vai ser uma equação do segundo grau. Então, não quer dizer que você vai ter que pegar isso aqui o tempo inteiro, já sair calculando delta, fazendo a fórmula de Bhaskara, porque isso aqui é apenas uma expressão que indica que a função é do segundo grau. Pode ser que, dependendo do que você for fazer, você vai ter que usar uma resolução de equação do segundo grau. No primeiro momento, a gente tem que dar uma ênfase maior nas características da função em relação aos seus coeficientes A, B e C, e aí nessa tela vocês vão ver os três coeficientes, ó, algo relativo ao A, algo relativo ao C e algo relativo ao B, para a gente poder discutir rapidinho aqui, a gente consegue fazer uma definições importantes. A concavidade vai ser indicada pelo coeficiente A, lembrando que A é o número que fica junto do x ao quadrado quando a função polinomial do segundo grau já fica definida. Então tá lá, o número que multiplica o x ao quadrado na função do segundo grau vai ser sempre o A. E esse A sendo positivo, maior que zero, vai indicar que a concavidade da parábola da função do segundo grau é para cima. Concavidade é esse buraco aqui. Então, você tem sempre funções do segundo grau representadas por parábolas verticais. Parábolas horizontais não representam funções. As parábolas verticais representam funções do segundo grau. E a função do segundo grau que tiver o A, número que está junto com o x ao quadrado, apontado para cima, é uma função com concavidade para cima, com A negativo, concavidade apontado para baixo. Então, beleza.
A outra característica importante da função do segundo grau é a dupla tonicidade. Lá no primeiro bimestre, a gente aprendeu que tonicidade é quando uma função é crescente ou decrescente. A função do segundo grau ela não é monotônica porque ela tem as duas partes. Olha, quando a concavidade é para cima, por exemplo, é para baixo, por exemplo, aqui, ó, ela tem a fase crescente, depois a fase decrescente. Quando a concavidade é para cima, ela tem a fase decrescente, depois a fase crescente. O que separa a fase crescente da fase decrescente é um ponto que fica bem aqui, ó, onde eu estou rabiscando aí nas parábolas, ó, que é um ponto importante, a gente chama de vértice. Nós vamos ter 2 aulas aí na sequência só de vértice, mas ainda nessa aula de hoje a gente vai utilizar o vértice para alguma coisa, então presta atenção. Esse vértice também é chamado de ponto de inflexão, que é onde a parábola muda o seu comportamento, né? Ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente, ou deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Por esse vértice também passa uma linha imaginária que é paralela ao eixo Y, que é o que a gente chama de eixo de simetria da parábola. É só você imaginar aí em qualquer parábola, você cortar essa parábola ao meio certinho, você vai estar achando aí o eixo de simetria passando pelo X do vértice dessa parábola. E aí é o seguinte, essa parábola corta o eixo Y sempre no valor do coeficiente C, que é o termo independente do ax ao quadrado mais bx mais c. Então, assim, você olha para o gráfico e vê onde a parábola está cortando, o eixo Y, já achou o C de cara. Agora, se a parábola corta o eixo Y na fase crescente, é porque o B é positivo. Fase crescente que eu falo, fase crescente da parábola. Ó. Olhando da esquerda para a direita, essa fase aqui sobe. Se a parábola corta o eixo Y na fase dela mesma decrescente, olha só, da esquerda para a direita, essa parte da parábola aqui está descendo. Na fase decrescente, aí o B é negativo. Bom, depois de ver as características dos coeficientes, é importante você também perceber as características das variáveis, mais precisamente da variável x, que quando você pega uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, essa função se torna uma equação do segundo grau, porque você está impondo a condição de que o y dela vale zero, e você está querendo achar o x para que o y seja zero, que é exatamente a definição de raiz ao zero da função, né? Todo x para o qual o y é zero. O y é definido pela função como um todo. A hora que você iguala essa função a zero, você vai ter a possibilidade de achar x uma linha e x duas linhas, né? Tal qual nós vimos lá na aula de equação do segundo grau. Ou seja, uma função do segundo grau pode ser transformada numa função do segundo grau quando o assunto é encontrar suas raízes, que na verdade significa onde a parábola corta ou toca o eixo x. A gente tem que guardar muito bem essa informação. E por falar em gráfico, em x uma linha, x duas linhas, existe uma outra forma, além do f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, para representar uma função do segundo grau, que é essa forma fatorada aqui. Ó. F de x é igual a o mesmo a daqui, né? Que multiplica x menos x' e x menos x duas linhas. Normalmente, o x' e o x duas linhas nessa relação aqui você vai conseguir substituir por algum valor. E o x aqui, que não tem linha nem duas linhas, aí você vai deixar, né? Porque ele é o x da variável do domínio. O que acontece, pessoal, a dica é importante que esse formato aqui, ó, normalmente você vai usar quando você tem o gráfico da função do segundo grau, identificou que ela é do segundo grau, e você vai querer chegar na lei de definição, na lei de formação daquela função ali. A gente vai ter 2 exercícios para fazer nesse estilo, além de um exercício só de construção de gráfico. Só vocês aguardarem um pouco. Agora, por falar em construção, você vai analisar o seguinte. Se a concavidade, se o A, que é o número que está junto com o x ao quadrado aqui, ó, for positivo, a concavidade vai ser virada para cima. Se esse A for negativo, concavidade para baixo. Só aí são 2 possibilidades. Agora, na hora para você achar o x' e o x duas linhas, você tem que fazer delta, né? Lembra disso? O delta dando positivo significa que tem x' e x duas linhas diferentes, então a parábola corta o eixo x em 2 lugares. Para delta zero,
o x uma linha e o x duas linhas são iguais, então ao invés de cortar, a parábola só toca o eixo x. E quando o delta dá negativo, não tem nem x' nem x duas linhas reais. Portanto, não toca o eixo x. Você vai ver aí na próxima tela as 6 possibilidades de formação de gráfico de uma função do segundo grau. Seriam essas 6 opções de parábola, daqui a pouco também aí vocês vão ver algumas dicas sobre a construção, mas é assim, ó. Esses 3 tipos com a concavidade virada para cima e esses 3 tipos com a concavidade virada para baixo, por exemplo, quando o A é negativo. Aí, se o delta for positivo, toca o eixo x em 2 lugares. Você vai conseguir achar o x1 e o x2. Se o delta for zero, só tangencia o eixo x, porque x' e x duas linhas são iguais. E quando o delta é negativo, nem toca o eixo x. Na verdade, vocês vão ver aí logo em seguida que isso aqui ajuda a estudar o sinal da função também, que vai ser uma coisa muito importante lá na frente quando a gente for falar de inequações. Eu completei aí para vocês terem a noção de qual que vai ser a questão do estudo sinal, também a gente vai ver isso aí de novo, mas olha só, nesse formato ó, tem 2 pedaços positivos e um negativo, aqui 2 negativos e um positivo. Nesse formato não existe pedaço negativo, nesse aqui não existe pedaço positivo para a função. Agora, aqui existe o que é zero, mas aqui ela é inteira positiva e aqui ela é inteira